Olá, queridos estudantes, que o nosso bondoso Deus esteja com todos. E a nossa aula de hoje de História, eu preciso que você abra seu livro lá na página 74, A Vida nas Montanhas, para a gente fazer uma pequena retomada para que a gente possa compreender o assunto. Só que antes de falar sobre a vida nas montanhas, é bom a gente também relembrar um pouquinho daquilo que a gente viveu lá no capítulo 1, que é a vida nas regiões desérticas. Tivemos a oportunidade de falar do Egito Antigo, do Egito atual. Nós falamos dos Garamantes, uma civilização que não mais existe, mas que os vestígios arqueológicos estão lá para comprovar que existia uma civilização extremamente organizada. Falamos dos Tuaregues, aquele grupo seminômade que vive trocando de locais de moradia, né, constantemente no deserto. E foi muito legal a gente aprender sobre isso. Só que agora no capítulo 2, retomando um pouquinho, lá na página 74, nós vamos falar das etnias. Nesse momento, a etnia Hmong, aportuguesado Mon, ok? Mas quando se fala de etnia, é bom a gente lembrar que é uma categoria de pessoas que se identificam mutuamente com língua, história, sociedade, não podemos esquecer isso, a cultura ou nação comum. Um exemplo nosso aqui no Brasil é realmente voltado para a questão dos nossos antigos, que são os índios, os nativos da terra, voltado a falar dos portugueses que aqui chegaram e também os negros, mas posteriormente à chegada desse grupo, onde o nosso Brasil se tornou miscigenado, a gente teve, né, a abertura da chegada dos alemães, dos árabes, dos japoneses, enfim. Então, o nosso Brasil é um berço de etnias. Mas quando a gente fala da etnia Hmong, a gente tem aqui na nossa tela falando sobre eles, que são um grupo étnico asiático que forma um dos 56 grupos étnicos oficialmente reconhecido pela República Popular da China. Quando você abre lá no seu livro, página 74, você já vê a localização deles. Qual é a localização? Norte do Vietnã e sul da China. Você pode comprovar aqui, ó. Nós comentamos muito sobre eles, é um povo assim extremamente cultural. Quando a gente fala dos Hmongs aqui, a gente tem a oportunidade de falar que, já que estamos, né, recapitulando sobre a questão da vida nas montanhas, a questão dos vilarejos deles, que são espalhados pelas montanhas, interligados por estreitas ruas de pedra ou de chão batido. É bom lembrar que eles têm um encontro semanal nas feiras livres, onde eles fazem trocas de produtos, e é no dia de domingo, então eles podem ali se encontrar, os vários grupos. É bom a gente lembrar também que quando nós estudamos, e estamos na página 75 para recapitular, nós falamos que as etnias Hmongs aqui temos a Black, White, Red, Green e Flower, e etc, porque existem outras também. Então, é uma etnia extremamente organizada. O que chamou a atenção na nossa aula foi em relação ao casamento, que você tem a oportunidade de abrir o seu livro aí lá na página 76. Um casamento extremamente organizado. E ali fala de clã. Então, professor, o que é clã mesmo? Clã é um conjunto de famílias com ancestrais comuns. Estão recordados disso? E o bom disso tudo é que essa questão de casamento deles acontece somente depois de um acordo entre esses clãs, que são essas famílias, ou seja, o conjunto de famílias com ancestrais comuns. Mas falar dos Hmongs aqui é muito interessante, além de tudo isso que nós já comentamos, sobre a gastronomia. A gastronomia é conhecida no mundo todo. Por que a gastronomia, professora, é conhecida no mundo todo? Porque tem um baixo teor de gordura. Então, eles trabalham com essa questão da culinária, que é uma culinária vietnamita, que se assemelha muito a de países vizinhos, como os da China, da Tailândia, de Laos e do Camboja. Então, é muito bom a gente entender um pouquinho sobre isso. E o bom também é ressaltar que essa cultura é uma grande, digamos assim, produtora de plantação de arroz. Então, é bom a gente lembrar que eles são camponeses e o seu principal cultivo é o arroz, que planta em terraços na montanha, né? Extremamente organizado essa cultura, e é bom a gente lembrar, né, e reviver um pouquinho daquilo que a gente analisou em sala. Só que quando a gente passa lá para a página 78, vamos recapitular também, porque a gente já falou sobre o Himalaia,
O Himalaia é uma cordilheira muito alta, ou seja, é um lugar, ela é localizada no continente asiático. Mas o que mais chama atenção aí, mostrando aqui para vocês, é que ela está localizada entre planícies. Então a gente pode observar que o Himalaia, ou seja, essa grande cordilheira aí, que é muito alta, também perpassa, então passa por 5 países. Aí está aqui para você aqui na tela. E no seu livro também, lá na página 78. Então, passa pelo Paquistão, Índia, China, Nepal e Butão. Então, a maior parte do Himalaia fica no Nepal, que vai ser o complemento do nosso estudo já para que a gente possa encerrar esse capítulo. Mas ainda continuando falando do Himalaia, é bom a gente destacar que no Himalaia existe o ponto mais alto do planeta, que é o Monte Everest. Né? Tem uma figura aqui que mostra para você a cadeia montanhosa e aqui ao lado, o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Quando a gente fala do Himalaia, fala da cadeia mais alta do mundo, a montanha mais alta do mundo, nós não podemos esquecer que se nós estamos falando do capítulo que tem a ver com a vida nas montanhas, é bom a gente lá na página 80 relembrar um pouquinho sobre, né, a cultura local, porque é importante a gente saber também. Quando a gente fala da vida nas montanhas do Himalaia, é bom a gente entender que são pessoas que moram em determinados lugares, como este, que são adaptáveis. Mas, professora, eu não conseguia entender como é que uma pessoa conseguia viver no deserto, um seminômade trocando de um lugar para o outro. Simples. Todos os seres humanos são adaptáveis, tanto ao local quanto à cultura também. É bom a gente colocar isso em mente, ok? Não podemos esquecer sobre essa importância que eleva o nosso conhecimento. Eu conto com vocês, hein?